Vamos falar agora sobre desemprego, que é a primeira parte do capítulo do Homer, né? Desse livro aqui, que é Advanced Macroeconomics, do David Homer, capítulo 9, quarta edição. A primeira parte, desemprego, fala sobre a versão geral do modelo de salário-eficiência. Então nós temos a hipótese principal do modelo, que é a ideia do modelo de salário-eficiência, de que o esforço depende positivamente dos salários, né? Essa ideia ela é alterada da seguinte forma, que a gente tem o E, que é o esforço do trabalhador, que depende do salário pago pela própria empresa, que é W, do salário pago pelas outras empresas, então o esforço do trabalhador também depende do salário pago pelas outras empresas, e também depende da taxa de desemprego, tá? E aí aqui é 1, o esforço 1 ele é positivo, né? Então quer dizer, o esforço do trabalhador depende do salário pago pela própria empresa, né? Então quanto maior o salário pago pela própria empresa, mais o trabalhador vai se esforçar, isso quer dizer se é um ponto positivo. O E2 ponto é negativo, quer dizer, quanto maior o salário pago pelas outras empresas, né, em relação ao salário que o trabalhador recebe na própria empresa, quanto maior for o salário pago pelas outras empresas, menos ele se esforça, tá? Então, o E depende negativamente de WA. E em relação ao desemprego, quanto maior o desemprego, mais o trabalhador se esforça para manter seu emprego, né? É uma conclusão óbvia que é E3, né? E3 é a relação entre o esforço do trabalhador e a taxa de desemprego. Quanto maior o desemprego, mais o trabalhador tende a se esforçar. Essa equação 9, né, a ideia do modelo de salário de eficiência de que o esforço depende positivamente dos salários, né, realmente depende positivamente dos salários pagos pela própria empresa, mas depende negativamente dos salários pagos pelas outras empresas. E depende positivamente da taxa de desemprego. Essa é a ideia dessa equação 9. As empresas são pequenas, elas tomam a taxa de desemprego e os salários pagos pelas outras empresas como dados, né? Os prejuízos de ser despedido, né, do trabalhador ser despedido, depende não só do salário recebido no seu emprego atual, mas também do desemprego e dos salários pagos pelas outras empresas, né? Então, quando o trabalhador é despedido, o prejuízo, a perda que ele tem, né, depende do salário que ele perde, obviamente, mas também da taxa de desemprego e dos salários que são pagos pelas outras empresas. Então é uma perda que é repartida por 3 fatores: desemprego, o salário que ele recebia, que agora está desempregado, e os salários pagos pelas outras empresas. Então a gente tem aqui CPO, condição de primeira ordem, a gente deriva aquela função, né, que é uma função de esforço, e a gente vai ter esse resultado, o salário pago pela empresa dividido pelo esforço, que é definido com aquelas 3 variáveis. A gente tem aqui a equação 10. Né? Tá? E aí a gente tem a equação 11, que é essa equação aqui. O salário vezes o esforço, dividido pelo esforço, é igual a 1. Isso significa, né, que a função E ponto é bem comportada e assume-se que existe um único valor de salário para um dado salário pago por outras empresas e para a taxa de desemprego. Exige-se também que o salário pago pela empresa seja igual aos salários pagos pelas outras empresas. Do contrário, cada empresa paga um salário diferente a partir do salário que prevalece, do salário prevalecente. Se o salário ótimo e o nível ótimo de emprego, os valores de W e L, que satisfazem 10 e 11, né? Aqui 10 e 11, com W igual a WA, são os seguintes. Então, NL, estrela, é menor que L barra, quer dizer, W estrela é o salário de equilíbrio. E L menos NL barra é o número de desempregados. Tá certo? Então, se NL estrela for maior que L, tá, que é o número de empregados, os salários sobem. Tá? Se NL estrela, né, que é o número de
de trabalhadores, né, NL estrela, for maior que L barra, o salário sobe até igualar NL com L barra. Aí o mercado de trabalho se equilibra, demanda por trabalho e oferta de trabalho. Oferta de trabalho e demanda por trabalho. Demanda por trabalho é NL estrela. E L barra é a oferta de trabalho. Né? NL é a oferta de trabalho e L barra é demanda por trabalho. Na verdade, né, vamos definir isso, acho que me enganei aqui. NL estrela é a oferta de trabalho e L barra é a demanda por trabalho. Então, quando iguala-se a oferta de trabalho com a demanda de trabalho, o mercado se equilibra. Se a oferta de trabalho for maior do que a demanda por trabalho, o salário pago pela empresa sobe, até que haja uma igualdade no mercado de trabalho se encontrando equilíbrio. Essa versão estendida do modelo, ela quer avaliar tanto a ausência de qualquer tendência no desemprego de longo prazo, quanto o fato de que deslocamentos na oferta de trabalho parecem ter maiores efeitos a curto prazo no desemprego. Então, deslocamentos da oferta de trabalho parecem ter maiores efeitos a curto prazo no desemprego. E também, essa versão estendida quer avaliar tanto a ausência de qualquer tendência de desemprego no longo prazo, quanto o fato de que os deslocamentos da NL estrela parecem ter maiores efeitos a curto prazo no desemprego. Então vamos lá, por exemplo, vamos supor que o esforço seja dado pela equação 12, ou seja zero, em caso contrário. Tá? A equação 12 é W, que é o salário pago pela empresa, o X é o salário pago em outras empresas multiplicado pela fração de trabalhadores que estão empregados. Tá? Então, X é o salário pago pelas outras empresas, WA, vezes a fração de trabalhadores empregada, percentual de trabalhadores empregados. Então, né? Então, se o salário pago pela empresa for menos o salário pago pelas outras empresas, né, que os trabalhadores que estão empregados recebem, sobre X, né, se o salário pago pela empresa, né, for maior do que os salários pagos pelas outras empresas com as pessoas já empregadas, elevado a um beta, a um termo, né, de elasticidade beta, então nesse caso o esforço do trabalhador ele ocorre. Né? Se isso não acontecer, se o salário pago pelas outras empresas, para as pessoas empregadas, for maior do que o salário pago pela empresa, o trabalhador não se esforça. Tá? Então essa é a equação 12. E aqui o X, né, é esse percentual de salários pagos, 1 menos BU, né, vezes WA. WA, salários pagos pelas outras empresas. Então, percentual de trabalhadores empregados que recebem salários pagos pelas outras empresas. É o X. Tá? O beta é um termo entre 0 e 1, e o B é positivo. Esse valor B é positivo. Tá? Se o B for igual a 1, então X vai ser o salário pago em outras empresas multiplicado pela fração de trabalhadores que estão empregados. Se B for menor que 1, os trabalhadores eles põem um peso menor no desemprego. Tá? Então se o B for igual a 1, a gente vai ter ali 1 menos U, vezes WA, na equação 13. Já se o B for menor que 1, então os trabalhadores vão pôr um peso menor no desemprego, que é U ali. Aqui, né? U. Tá? Então, se o B for menor que 1, os trabalhadores vão pôr um peso menor na taxa de desemprego. Isso pode ocorrer se existirem benefícios no desemprego ou se os trabalhadores preferirem o lazer, o tempo ocioso, ou se existirem benefícios no desemprego, tá? No fato de estar desempregado, um salário de desemprego alto, por exemplo. Se o B for maior que 1, os trabalhadores atribuem um peso maior ao desemprego, é o contrário. Isso pode acontecer porque os trabalhadores que perdem seus empregos nem sempre eles encontram um mercado de trabalho aquecido, alta chance de desemprego continuado, ou por causa de aversão ao risco. Tá? Então, os trabalhadores que perdem seus empregos nem sempre vão se deparar com altas chances de desemprego continuado, de ficar muito tempo desempregados, ou porque eles são avessos ao risco também.
tá? E às vezes eles podem encontrar um mercado de trabalho desaquecido. Então eles vão ficar muito tempo desempregados. A equação 12, que é essa aqui, tá? Significa que para W maior que X, se o salário pago pela empresa é maior do que os salários pagos pelas outras empresas, o esforço aumenta menos do que proporcionalmente com W menos X. Tá? Então, quando W é maior que X aqui, tá? Se W for maior que X, o esforço ele se eleva menos do que proporcionalmente com W menos X. Então está aqui. A gente pega essa equação aqui, W vezes EW, o esforço do salário pago, o salário vezes o esforço do salário pago, sobre o esforço, é igual a 1. Essa é a equação 8. A gente vai trabalhar essa equação 8 e vai ver que a relação entre o esforço dado o salário sobre o salário é a derivada do salário. É o E'(W). Tirando a derivada de 12, voltando lá ao 12, né? 12 é essa equação aqui. Vamos tirar a derivada dessa equação aqui. Tirando a derivada dessa equação 12, a gente tem aqui é W', o beta vem para cá, beta menos 1 aqui em cima, aqui não mudou, né? W menos X sobre X, vezes 1 sobre X. Tá? Fizemos a derivada aqui, temos o 13', e aí a gente vai agora trabalhar, substituir essa equação 13 em 8 linhas. A gente vai pegar o E'(W) e igualar EW sobre W, vamos igualar com essa equação aqui e vamos eliminar, né? Vamos eliminar, sabendo que o EW, né? O EW é W menos X, voltando lá, ó, o EW, tá? Tá aqui. E vamos igualar as duas equações. Vamos colocar a equação 13, que é essa equação EW aqui, né? EW' aqui. Tá? Multiplicar por W e a gente vai ter o EW. E temos isso aqui. Aí a gente cancela, corta beta menos 1 com beta, vezes 1 sobre x, a equação 14. Temos beta vezes W e temos isso aqui. Beta W vezes 1 sobre x, beta W sobre W menos x sobre x vezes 1 sobre x vai dar igual a 1. Beta W é igual a W menos x. A gente isola o x aqui, menos x igual a beta W menos W. X igual a W menos beta W. Coloca em evidência o W. X igual a W, 1 menos beta. E a gente vai ter que o W é igual a x, 1 menos beta, que é a equação 14'. Então, o salário pago pela empresa é o salário pago pelos outros trabalhadores de outras empresas empregados, divididos por 1 menos beta. Recuperando lá o x, a gente vai substituir aquela equação 13 nessa equação 14'. Tá? A equação 13 é essa aqui, a gente insere aqui, substitui o x. Então a gente vai ter isso aqui. W igual a 1 menos BU WA sobre 1 menos beta. Então, o salário pago pela empresa é o valor que equivale aos salários pagos pelas outras empresas aos trabalhadores que estão empregados, dividido por 1 menos beta. Então, quando beta for pequeno, 1 sobre 1 menos beta é aproximadamente igual a 1 mais beta. Tá? Quando beta for pequeno, 1 sobre 1 menos beta é aproximadamente igual a 1 mais beta. Então, quando beta for pequeno, a empresa vai oferecer um prêmio, 1 mais beta, de aproximadamente uma fração de beta sobre o índice de oportunidades do mercado de trabalho, que é X. Então, a empresa vai oferecer um prêmio, né, que é uma fração de beta, sobre o índice de oportunidades do mercado de trabalho, que é X. Então, a gente vai ter isso aqui. 1 menos beta vezes 1 menos BU vezes WA. E aí, quando beta ele é pequeno, a gente sabe que 1 sobre 1 menos beta é aproximadamente igual a 1 mais beta, então a gente vai ter isso aqui, 1 mais beta vezes x, dado que 1 menos BU vezes WA é x. Então o salário é igual a um prêmio, né, pelo esforço relativo ao índice
de oportunidades do mercado de trabalho, que é X. Essa é a ideia de salário e eficiência. Só que o equilíbrio, ele requer que a empresa representativa queira pagar um salário prevalecente, ou seja, que o salário que ela paga, W, seja igual a WA. Agora vamos voltar à equação 15, que é essa equação aqui. A equação 15 é essa aqui, tá? Vamos voltar a ela, recuperá-la aqui, trouxemos ela para cá, cortamos, como W é igual a WA, cortamos WA com W, a gente vai ter 1 menos BU sobre 1 menos beta igual a 1. 1 menos BU igual a 1 menos beta, menos BU é igual a menos beta, U é igual a beta sobre B, que é a ideia de desemprego de equilíbrio. É a taxa de desemprego no equilíbrio, que é igual a 17. É o beta sobre B. Tá? Se eu tiver U menos do que o EC, ou seja, se a taxa de desemprego for menor que a taxa de desemprego em equilíbrio, pela equação 15, cadê a equação 15? Essa aqui, tá? A equação 15 aqui. Pela equação 15, eu vou ter que cada empresa vai querer pagar mais do que o salário vigente. Quer dizer, cada empresa vai querer pagar mais do que o salário vigente sempre que o desemprego for menor do que o desemprego de equilíbrio. A empresa vai ter um estímulo, um incentivo para pagar mais do que o salário vigente. Já se a taxa de desemprego for maior que a taxa de desemprego de equilíbrio, de novo pela equação 15, que está aqui, essa equação aqui, aí a empresa vai ter um incentivo, né, para pagar menos. Opa, vou voltar aqui. Cada empresa vai ter um incentivo para pagar menos. Menos do que o salário vigente. Agora pegando a equação 17. Tá? A equação 17 que é essa aqui. Essa aqui. Pegando a equação 17 e igualando W com WA na equação de esforço 12 e 13, está aqui a 12 e aqui a 17. Eu vou pegar essa equação aqui, U igual a beta sobre B, a 17, vou assumir que W igual a WA e vou pegar a equação de esforço, que é essa aqui. Vamos ver como é que fica a nossa situação aqui. Equação 13, que é a equação do X, que é o índice de oportunidades. Então pego aqui, o U está aqui, beta sobre B, aqui entra beta sobre B no U, né? E aqui o E, o W é igual a WA, W igual a WA, então vira aqui WA, né? X igual a 1 menos beta, corta B com B, 1 menos beta vezes WA, está aqui. Agora eu pego o E, né? WA, corta WA com WA, fica 1 menos 1 mais beta, 1 menos beta, elevado a beta, tá? Então aqui a gente tem 1 menos 1, 0, então a gente vai ter beta sobre 1 menos beta elevado a beta, que é o esforço de equilíbrio, que é esse esforço de equilíbrio aqui, EEC, né? Esforço de equilíbrio, que equivale à taxa de desemprego de equilíbrio. Agora eu vou recuperar a equação 10, que é uma espécie de função de produção dado esforço, né? Simplifico a notação acima para W sobre E, tiro então o W, WA e U aqui, W sobre E, vou ter W igual a E vezes F' é L, e aí vou ter que o E aqui, né? O F' é L, né? Vou ter que 1 menos E é Q, 1 menos E é Q, vezes L, que é a demanda por emprego. No equilíbrio, o emprego total é esse aqui. É 1 menos o esforço de equilíbrio vezes a demanda por trabalhadores, por trabalho. Né? Cada empresa deve contratar, então, esse número de trabalhadores, que é 1 menos EEC vezes o L barra sobre N. N é o número total de trabalhadores. Então, a demanda, né, é dada pelo esforço de equilíbrio, né, 1 menos o esforço de equilíbrio, vezes a demanda sobre o número total de trabalhadores. E aí agora eu substituo esse pedaço aqui, em W, W é F' é L, e tenho isso aqui.
o F' é L, né, vai ser igual a isso aqui. E o WEC vai ser, o E vai ser o esforço de equilíbrio, né, esforço de equilíbrio, o salário de equilíbrio, e aqui a gente tem, né, o E, L, E vezes L. E vezes L vai ser isso aqui. É o EEC vezes 1 menos o desemprego de equilíbrio, vezes L bar sobre N. Cada empresa vai contratar isso aqui. E vai pagar esse salário de equilíbrio, de acordo com o nível de esforço de equilíbrio e com uma taxa de desemprego de equilíbrio. Agora as implicações desse modelo geral. O modelo termina aqui, né? Agora as implicações. Primeiro, o desemprego é a taxa de desemprego de equilíbrio, o U, né, que é o EC, depende só dos parâmetros da função de esforço. Então, o desemprego de equilíbrio depende dos parâmetros da função de esforço, seja o beta, seja o B, que são parâmetros da função de esforço. O desemprego de equilíbrio está associado ao esforço dos trabalhadores. Então, a função de produção não conta. Existe uma tendência crescente da função de produção, né? Mesmo que essa tendência exista, de um aumento de produção, essa tendência crescente não produz uma tendência no desemprego. Tá? Então, a produção crescendo não vai gerar uma tendência no desemprego. Ou seja, a tendência do desemprego está desassociada à tendência crescente da função de produção. Outra implicação, o valor pequeno de beta é a elasticidade do esforço em relação ao prêmio de pagamento indexado às condições de mercado de trabalho. Então, o valor pequeno de beta pode levar a um desemprego bastante razoável, não negligenciável. Tá? Então, se a elasticidade do esforço em relação ao prêmio de pagamento for baixa, tá? Então, se as pessoas não responderem ao prêmio de pagamento, indexado às condições de mercado de trabalho, com a salário de eficiência, se as pessoas não responderem a esse estímulo, isso pode levar a um desemprego bastante relevante, ou não negligenciável. E terceira e última implicação, o incentivo das empresas para ajustar salários ou preços em resposta às mudanças no desemprego agregado é provavelmente pequeno para casos razoáveis, para a maioria dos casos. Tá? Então, o incentivo das empresas para corrigir, para ajustar seus salários, calibrar seus salários e os preços também, né, respondendo às alterações no desemprego agregado, esse incentivo é pequeno para a maior parte dos casos, por casos razoáveis. Tá? Então são essas implicações do primeiro modelo lá, do capítulo 9 do livro do Homer, que trata sobre desemprego, Advanced Macroeconomics. Tá? Então, a primeira parte do desemprego, que é a versão geral do modelo de salário-eficiência, foi dada nesta videoaula aqui. Tá? Na próxima videoaula a gente vai ver a terceira parte do capítulo, tá? A parte 3 desse capítulo 9 do Homer, que trata sobre desemprego. Até lá.